Hoje com o pastor Joseph Prince. Deixe-me falar sobre Deus. Seu coração é maravilhoso. Deus te ama tanto, mais do que você sabe. Até os seus cabelos são numerados. É careca? Ele também sabe disso. Do careca eu também sei o número. Jesus mesmo disse nos evangelhos. Olha aqui, Jesus disse em Mateus 10. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. 2 passarinhos se vendem por um ceitil. E em Lucas, Jesus disse, não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Então temos 2 passarinhos por um ceitil. 5 passarinhos por 2 ceitis. Um foi de graça. Viu? Um está de graça. Se 2 é um ceitil, 4 seriam 2 ceitis, certo? 2 para 4, certo? Mas 5, falou 5. Então, um foi de graça. Quer dizer, pássaros. E aqui está falando de andorinhas, que são pássaros pequenos. Se Deus assim os valoriza, quanto maior valor você tem? Na verdade, eles são tão comuns e tão fáceis de encontrar, que um pode ser de graça. Mas Deus diz, olha isso, e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Olhai para as aves do campo, Jesus disse certa vez. Não semeiam e nem trabalham, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Vocês não são melhores do que elas? Vocês não têm mais valor do que elas? Você tem que ler isso no meu livro, o que eu acabei de lançar. Já leu o livro? Como eu já disse, vai se sentir bem? Cada capítulo vai te lavar até você sentir que não precisa lutar para se livrar de ansiedade e preocupação e só vai derreter como a manteiga num dia quente. Amém? Então leia, porque tem a palavra de Deus naquele livro. E não se esqueça, Deus levantou mestres na Bíblia, ou melhor, na igreja. Amém? A Bíblia nos diz isso. Olha isso. A Bíblia diz, voltando ao Apocalipse 20, que João viu um grande trono. O terceiro julgamento vai ser do grande trono branco. E aqui não apareceremos também. Amém? Mas vai ser para todos os mortos e vivos. Os que estiverem vivos quando Jesus voltar, ok? E este vai ser o último tipo de julgamento, o último juízo. Amém? E este vai ser depois da guerra de Gog e Magog, quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino milenar, ok? Depois do seu reino milenar de paz, prosperidade e abundância. Amém? Na terra, 1000 anos. Reinando em Israel. Durante 1000 anos. Na terra. E o mundo vai ser como nunca antes. Amém? O milênio. E se alguém morrer com 100 anos, é considerado uma criança. Depois deste reino milenar, vai ter então o juízo do trono branco. O diabo estará preso, vai ter a guerra de Gog e Magog, que vai ser a rebelião final do diabo. Ok? Fazendo as pessoas se rebelarem, apesar de terem vivido no reino milenar de Cristo. Certo? Gog e Magog depois, o diabo que os enganava foi lançado, e viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Não me importa se você é uma pessoa VIP, ou se é uma pessoa simples que vende o jornal no meio da rua, certo? Não me importa, grandes e pequenos estarão diante de Deus. Certo? E olha o que diz, livros serão abertos. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro. Até um ato de bondade vai estar escrito no livro. Seja o que você fizer, até um copo de água, vai estar no livro. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias, fala de os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros, e o Senhor escreveu um memorial diante deles. E aqui está falando de algo que nós não vamos participar, é para as pessoas do mundo. Todas as ações foram escritas. Não é questão de não importa o que fazemos, o importante é não ser pego. Vai ser pego. Nos céus, diante dos olhos daquele que vê tudo. Ok? E abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Ou seja, se não aceitar a Jesus Cristo, se não aceitar a graça de Deus, e disser, eu posso salvar a mim mesmo, eu não preciso da cruz, não preciso que alguém morra por mim, eu não preciso de um salvador,
Posso pagar pelos meus pecados? Julga-me de acordo com a minha performance. Eu tenho dito para as pessoas que estavam na terra, certo? Sempre fui bom. Não faço isso e nem aquilo. Não faço coisas ruins. Deus vai dizer, ok, vou te julgar segundo as suas obras. Os livros se abrirão. Certo? Cada um vai ser julgado segundo a sua obra. Deus vai descer ao nível deles. E ninguém vai escapar. Está me ouvindo? Mas, como na corte, vão passar pelo processo, vão passar pelo julgamento. Mesmo sendo crime, pode ser até muito claro. Não gaste tempo, juiz. Isso não existe, vai ter o processo. Então, o processo acontece e também existem níveis de punição também. Eu creio que há níveis de punição, como Jesus mesmo disse. Haverá mais tolerância para as cidades de Sodoma e Gomorra do que para ti, Cafarnaum. Porque Cafarnaum teve Jesus em pessoa e ainda o rejeitou. Ele fez grandes milagres em Cafarnaum. Ele levantou o servo do centurião que estava num leito de enfermidade quase morto. Amém? A mulher com um fluxo de sangue o tocou ali. Ele fez muitos milagres em Cafarnaum, mas ainda assim o rejeitaram. E ele disse: haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra. A punição vai ser menor para eles do que para ti. Certo? Então tem níveis de punição. Próximo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Por que vocês estão quietos e não falam amém? Eu pensei que seria assim, hey, porque isso está no livro da graça. Glória a Deus. Quem não está no livro da vida será lançado no lago de fogo. É por isso que Jesus disse: não regozijeis que os demônios se vos submetem. Mas regozijai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém? Seu nome está lá. Meu nome está lá. Próximo capítulo. Vamos ver alguma coisa mais alegre, ok? Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, não é homem da neve. Homicidas, aos que se prostituem, feiticeiros, idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O lago de fogo é a segunda morte. Eu vou te falar algo, porque eu tenho propósito para isso. Perceba que acabamos de ler. Esta é a segunda morte. Aqueles que foram lançados no lago de fogo e enxofre é chamado de segunda morte. Aqui diz o lago de fogo de novo, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Agora, uma das igrejas aqui, Jesus falou, a de uma das 7 igrejas no livro do Apocalipse. Olha só o que Jesus disse. Apocalipse 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E olha bem, existe um ensinamento agora mesmo, que diz às pessoas: se você não for um vencedor, não vai chegar até o céu. Lemos agora mesmo que nós, os que cremos em Deus, ele disse amém, amém, não receberemos condenação. Amém? Não receberemos condenação porque passamos da morte para a vida. Condenação e morte ficaram para trás. Não seremos condenados. Nunca. Não há nenhuma condenação na nossa frente, ficou para trás. Certo? A cruz perfeitamente eliminou o pecado dos olhos do Santo Deus e sabemos que já foi consumado. Posso ouvir um amém? E aqui precisamos entender que Jesus fez a obra. E se não reconhecer que Jesus pagou um alto preço, e tem gente que diz: como é que Deus pode? Como é que ele pode? Quem é você para tentar julgar a Deus? Deus te julga e você não julga. Você vive uma vida de orgulho e até mesmo de muita arrogância e ainda quer julgar o Deus Santo? Mas saiba disso, os caminhos de Deus são justos, perfeitos e amáveis. Amém. Mas se continuar rejeitando a Jesus Cristo, Deus vai muitas vezes insistir, alcançar, procurar. Mas deixe-me falar isso. Me pergunto por que ele faz isso muitas vezes. Por que há tantos por aí? Por que não desiste de alguns? Mas nos trata individualmente. Por isso falei agora mesmo que até os cabelos da cabeça estão contados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. O que Deus pode fazer que ele ainda não fez? Quantos se alegram que Jesus nos salvou deste lugar? Ninguém falou mais do inferno do que Jesus. Talvez alguns ensinadores da graça tentem espiritualizar o inferno. Jesus nunca fez isso, mas ele disse: onde o verme não morre
E o fogo não se apaga. Não dá para espiritualizar isso. O verme não morre. Jesus disse que eles não morrem. E o fogo não se apaga. Então, Jesus sabia que haveriam pregadores tentando dizer: ah, o inferno é algo só temporário. Você vai lá e queima e depois sai. Foi purificado. Certo? É mentira do fundo do inferno. Se entendermos o eterno sacrifício, o eterno Espírito que se ofereceu na cruz, o preço eterno que ele pagou, então vai entender julgamento eterno. Amém? Você está me ouvindo? Certo? E no fim, vamos todos dizer para Deus: seus caminhos são justos. Certo? Mesmo quando as coisas acontecem na sua vida e você pensa: por que Deus fez isso? Por que ele fez isso? Eu te falo isso. Quando souber da verdade, vai dizer: Deus é justo. Deus é justo. De fato, foi menos do que eu merecia. Amém? Amém? Amém, mas não queremos ficar debaixo disso. Queremos ficar sob a sua graça e sob o seu amor. Amém? Para que ser corrigido por Deus? É melhor não ser corrigido nunca por Deus. Deus não corrige com doenças e enfermidades. Você entende isso? Glória a Deus. Você está aprendendo? Eu sei que essa parte é um pouco forte, mas vai te preparar para o que está por vir. Amém? Está aprendendo? Olha isso. A segunda morte. Então, Apocalipse diz: quem vencer não sofrerá. E alguns dizem: somente os vencedores não sofrerão a segunda morte. Agora pare. Quem falou isso? Jesus. Mas quem foi o que escreveu, o autor do livro? Sabemos que foi o Senhor? Ok, o Senhor Jesus. Ele ditou para o seu servo João, que chama a si mesmo o discípulo a quem Jesus ama. Certo? Eu acho que só quem entende o amor de Deus pode entender o julgamento. Mas, perceba aqui, o mesmo João disse em 1 João 5, olha aqui: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então quem é que vence? Ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Quem é que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Se cremos que Jesus é o Filho de Deus, adivinhe, todos nós somos vencedores. Para todas as 7 igrejas, ele fala com elas como se todos são como... Deixe-me explicar melhor. Ele está falando ao reino cristão, os evangélicos. No cristianismo, existem pessoas que são salvas e aqueles que não são salvos. Como numa igreja existem os que têm posse da vida eterna e os que professam a vida eterna. Não são porque são professores de uma universidade. Professam. Certo? Isso foi muito bem entendido nos anos 1800 por Charles Spurgeon e Dwight Moody. Eles sabiam que haviam pessoas que professavam o cristianismo. No formulário colocavam religião: eu sou um cristão. Certo? Faziam assim. Mas na verdade não eram nascidos de novo. Nunca. E alguns dizem: eu sou da 2ª geração de cristãos. O que é isso? Deus não tem netos. Ah, o meu pai era um bom cristão. Amém. Desde cedo ele me levava à igreja. Não, Deus não tem netos. Ele só tem filhos. Amém? Então os nossos filhos precisam também aceitar a Jesus Cristo como Senhor. Posso ouvir um amém? Então, eu te digo uma coisa. Que ao que vencer, e é o mesmo João que escreveu o Apocalipse. E ele fala que é cada cristão, cada verdadeiro cristão nascido de novo. Amém? E Jesus disse, no Evangelho de João de novo, você deve nascer de novo. Nós nascemos dos nossos pais uma vez. Deixe-me falar assim. Quem nasceu uma vez, morre 2 vezes. Por causa da segunda morte. Quem nasce 2 vezes, nascido de novo. Talvez vai morrer uma vez. Talvez vai morrer uma vez. Certo? E mesmo assim não é morte. Ok? Então, quem é vencedor? Todo crente. Quando ele fala ao que vencer, ele está falando à igreja que, se você é um cristão, essa é a sua porção. Se você é um cristão, essa é a sua porção. Ou seja, ele chama o cristão de vencedor. Mas não vencemos pelos nossos esforços e tudo mais. Se perguntar àqueles que creem que são vencedores, e só os vencedores serão arrebatados, só vencedores, e você pergunta, venceu o quê? Eles não vão saber responder, e se você perguntar, você é um vencedor, vão dizer sim. E aí você diz, tudo bem, o que você venceu? Faça-os ficar irados, e você diz, ainda não venceu a ira. Você está irado comigo.
certo? Então deixe-me falar isso. Não faça ninguém ficar irado, eu só estou brincando, certo? Mas o fato é que, quando o arrebatamento acontecer, escute, é para todos os que nasceram de novo. Quando o arrebatamento vier, vai ser como um imã. Aqueles que são meio cristãos, mas nascidos de novo. Não sabem de nada, certo? Foram à igreja somente só algumas vezes e não são muito fortes, e aqui nós temos um tipo de cristão fervoroso, muito forte, muito dedicado. Ele tem muito conhecimento, amém? É um cristão que participa de todos os eventos da igreja. E olha, aquele tipo que a porta não abriu, ele está esperando. Sabe, esse tipo de cristão. E também tem cristãos que não participa de nenhum evento, não participa de nada, sabe? Só quer novela, 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 novela. E pensam que o mundo de verdade é uma novela. Amém? E ficam pensando só nos personagens da novela, sabe? É como, assim, um adultério emocional. Mesmo assim, olha muito bem. Uau, o que eu disse? E também, sabe? São nascidos de novo. Níveis diferentes. Gosto de ilustrar, como eu falei da última vez, seja usando um clipe de papel. Tem amarelo, tem o verde, tem vermelho, tem azul, alguns enferrujados. Mas quando o imã passa por cima, todos vão subir. Não importa se é amarelo, azul ou vermelho, até o enferrujado sobe. Se for feito de metal, nascido de novo. Você entende? Vai subir. Alguns dizem, só para alguns. O remanescente será levado. Só quem vive orando será arrebatado, só quem adora vai subir. A ideia de ficar esperando a sua vinda está na Bíblia, mas é para todo crente. Estamos esperando por ele. Certo? Como um marido que viajou para longe, a esposa espera por ele. Certo? Às vezes espera com muita ansiedade, às vezes só está esperando por ele. Amém? Sei que a minha esposa me espera toda vez que eu viajo. Amém? Sei que ela espera. Ei, eu sei que ela espera. Amém? Ei, o que você acha? A vida fica monótona quando eu não estou presente? A vida é uma aventura quando eu estou por perto, não é, querida? Olha bem. Essa expressão é usada para todo crente. E se entendemos o arrebatamento ou não, estamos todos esperando por ele. Amém? Mas os que estão esperando, sabendo o que a Bíblia diz a respeito, têm uma grande vantagem de ter paz no coração, são estáveis e fortes. Glória a Deus. Agora, quero falar sobre 3 aparições de Jesus rapidamente, e este assunto é muito importante sobre as 3 aparições, e muitos crentes não entendem, certo? Ficam confusos, misturam as 3 aparições e não estão com certeza, como falei sobre o juiz do trono branco. Muitos crentes têm medo até do tribunal de Cristo. Amém? Como eu disse, é só falar, você vai estar lá no corpo glorificado ou não? Aquele que está te julgando é Jesus, não é? Ele não é a sua justiça? Amém? É chamado de Bema, o tribunal de Cristo. Glória a Deus. Agora vamos a Hebreus 9. Está pronto? E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Até no Antigo Testamento, depois que Moisés construiu o tabernáculo e escreveu o rolo do livro da lei, sabe o que ele fez? Aspergiu o livro com sangue, aspergiu os móveis também com sangue, e na verdade os nossos desenhos que o Ministério de Criatividade já fez, nossas ilustrações e também os vídeos animados, quando mostra os móveis, não tem a marca do sangue, mas no verdadeiro tabernáculo, se você entrar, vai ver a menorá, o candelabro com marca de sangue, até o altar do incenso com marca de sangue. Se olhar a pia do lavabo, vai ver marca de sangue, porque a Bíblia diz, Moisés aspergiu com sangue todos os móveis do tabernáculo. Não é lindo que, quando adoramos a Deus, recebemos a aspersão do sangue? Amém? Entramos na presença pelo sangue. Tudo se torna perfeito pelo sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. A palavra remissão quer dizer perdão. Olha a outra tradução. Nessa outra versão diz, sem derramamento de sangue, não há perdão. Então, Deus escolheu o sangue. E o sangue é a vida da carne. Olha em Levítico 17. Porque a vida da carne está no sangue. Diga, a vida da carne está no sangue. A sua vida está no sangue. Se o seu sangue sair, certo? E abandonar seu corpo, você morre. Então, a Bíblia é mais avançada do que pensam ou imaginam. A Bíblia diz, a vida da carne está no sangue. Quer viver uma vida saudável? Checa o sangue. Por isso faz exame de sangue. O exame de sangue vai te mostrar, certo? Se você tem um problema ou outro, certo?
Hã? Certo? Sabe o que eu li um dia desses? Joel capítulo 3 que diz, Deus diz, e purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado. Senhor, como se purifica o sangue? Se o Senhor falou é porque vai acontecer. O Senhor não disse que vai limpar a mente, o coração, o que Ele também faz. Amém, o nosso coração. Mas aqui fala em purificar o sangue, Joel 3. Como o Senhor faz isso? No dia seguinte ele me respondeu. Me deu Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Verso 12. Isso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Naquela época só tinha espada de 2 gumes. O que é mais afiado do que uma espada de 2 gumes? A espada de 2 gumes, ela corta os 2 lados. Certo? Certo. Mas o que é mais afiado do que a espada de 2 gumes? Hoje temos laser. Se você tocar um raio de laser, vai te cortar. Certo? Agora, olha isso. Não esquece, a minha pergunta foi como purificar o sangue. E o Senhor, no dia seguinte, me respondeu, me mostrou isso. Mais afiada do que a espada de 2 gumes, a palavra de Deus. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Agora, alma e espírito são tão difíceis de dividir e até mesmo indivisível, dependendo do seu idioma. E não dá para dividir. A alma é quem você é, sua personalidade. O espírito é o seu novo espírito. Amém, sua nova natureza. Mas às vezes, a voz de Deus parece que vem de nós. Parece que o nosso espírito é que fala conosco. Então, como dividir a alma e o espírito? Como saber se Deus está falando comigo? E é Deus e não eu. Bem, se gastar tempo com a palavra e você ouvir a palavra como você está fazendo hoje, a palavra vai te dar clareza e vai dividir o que não pode ser dividido de forma natural. Vai dividir o que vem de você e o que vem de Deus. Vai te afiar para ouvir a voz de Deus. E olha a resposta que recebi de Deus. Continuando. E juntas e medulas, divide as juntas e medulas. Então comecei a estudar medula, a medula óssea. E, uau, olha o que eu descobri. Aquela pesquisa de célula-tronco que estão fazendo é com a medula óssea. Estão encontrando novos glóbulos vermelhos, novos glóbulos, certo? Que é célula-tronco. E é assim que fazem a pesquisa e muitas doenças são causadas pelo sangue. Problema no sangue. Amém? Então estão pesquisando e procurando alguns doadores. Como fazem com leucemia, certo? E muitos tipos de câncer é causado por algum tipo de problema que está acontecendo no sangue e acaba gerando uma doença. E Deus purifica. E como Deus faz isso? A Bíblia diz que a palavra de Deus penetra até mesmo a divisão das juntas e medulas. Então é no corpo. Alma e espírito, eu concordo, é espiritual, certo? Mas não é espiritual, juntas e medulas. Então está dizendo que a palavra de Deus não afeta somente espiritualmente, mas vai afetar também o corpo. Vai te afetar no lugar onde o sangue é produzido. Vai purificar seu sangue. Aleluia! Foi a resposta de Deus para mim. Deus me respondeu de como ele consegue purificar o sangue. Se tiver mais contato com a minha palavra, vai penetrar nessas áreas. As pessoas estão doentes e o que eles fazem? Não vão à palavra de Deus ou não escutam uma mensagem baseada na palavra de Deus, mas ficam assistindo novela. Certo? E choram ainda mais. A tristeza do mundo opera a morte. Sabia disso? Está na Bíblia? A tristeza segundo o mundo opera a morte. Ficam para baixo, deprimidos. E olha bem, se pesquisar na internet personalidade, tipos de personalidade, certo? Tipos de personalidade. É um estudo médico, é algo profissional. Pessoas que são predispostas a enfermidades dizem que muitas vezes estão deprimidas antes de ter a doença. Por muitas vezes, já ouvi isso, já vi isso, mas desta vez, o estudo de alguns médicos é que está dizendo que tem esse tipo de personalidade. Então escute. Que minha alegria permaneça em vós. E que a vossa alegria seja completa. Amém? Eu não sou contra novelas, mas olha bem. Escute. Se você não tem tempo, priorize a palavra de Deus. Amém? Uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Que não será tirada dela. Marta, te ocupas e preocupas com muitas coisas. Muitas coisas. E a palavra? Marta, estás ocupada? Preocupada é a mesma palavra que Jesus usou para por que vos preocupeis com o que vestis, com o que comer, olhai as aves do céu.
não trabalham e nem fiam. Olhai os lírios do campo, como crescem. Amém? E fala também dos pássaros que não semeiam e nem colhem, e os lírios que não trabalham e nem fiam. Por que vos preocupeis? E a palavra preocupar é a mesma que usou para Marta. Por que se preocupa? Merimá, em grego. Se olhar Merimá, a etimologia fala da raiz, que diz distraída. Quando você está distraído, se torna suscetível à preocupação. Então os planos do diabo para a sua vida é trazer muitas preocupações, não só uma. Se preocupa com o sintoma que você sentiu, se preocupa com o filho, se preocupa com seu futuro e se preocupa com isso, aquilo e outro. E é uma distração com muitas coisas e fica preocupada, como Marta. Marta estava ocupada na cozinha e ela pensava, eu não comprei isso, eu não fiz aquilo e nem aquele outro. E ficou tão irada e foi até Jesus e disse, não se importa, minha irmã não está fazendo nada. Marta, Marta, te ocupas e preocupas com muitas coisas. E a preocupação vem da distração. Maria escolheu a melhor parte. Maria fez isso. Em vez de ficar distraída, Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu uma parte. Você escolheu muitas para fazer. Maria escolheu uma parte. Se assentar e ouvir minhas palavras, que não será tirada dela. Só uma coisa é necessária. Muitas coisas tentam tirar sua atenção. Uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Merimá, certo? Não esqueça da palavra Mary, que é parte, certo? Partes que te ocupam, muitas partes que causam distração, Mary, partes. Maria escolheu a Mary certa. Só uma coisa é necessária. É sério, Senhor? Verdade? Senhor Jesus. E a palavra de Deus nos garante assim. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Verdade, Senhor? Uma coisa é necessária. Sempre que acordo sinto que preciso exercitar, que preciso meditar na palavra, que preciso cuidar da minha família e também responder pessoas que estão sempre me procurando, pedindo ajuda no ministério e na igreja. E no final eu tenho tanta coisa para fazer, Senhor. Pessoas que tenho que aconselhar. Desafios pessoais. Senhor, como posso deixar tudo isso de lado? Uma coisa é necessária, Joseph. Meu filho. E quando você escolhe isso, nenhum demônio pode tirar isso de você. Maria escolheu a melhor parte, Marta, e não será tirada dela. Você não pode, nem o diabo pode. Porque amo isso. Eu não creio que uma coisa é necessária. Esse é o seu problema. Para você é só um ensinamento, eu já ouvi antes esse tipo de atitude. Certo? E você vive preocupado. Olha, isso faz você ficar distraído. Ok, vamos falar das 3 aparições. Nem comecei ainda. Ok, a primeira aparição. Vamos lá, verso 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. As coisas no céu se purificassem assim. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes. Eu sempre me perguntava por que diz isso. Se o tabernáculo na terra, o tabernáculo de Moisés, foi limpo e purificado com sangue. E eu disse que o sangue é a vida da carne, certo? Não falei isso? Sabe o que significa bênçãos? Quantos querem bênçãos? Senhor, olha para esses que querem. Quantos querem mais bênçãos? Ok. Só quero que você saiba que essa palavra, a palavra bênção, no inglês é blessing. E no inglês sangue é blood e cyan. Como Asian. Então, era blood, cyan. Blood, cyan. A palavra sangue. Antigamente no inglês assim era blessing, que é a palavra bênção. Blood, cyan. Marcado pelo sangue. Consagrado por sangue. Pode checar. Mas você não precisa fazer agora. Se não crer em mim, pode checar. Faça agora, mas faça rápido e olhe para mim. Então, no inglês a palavra sangue está lá. Gostaria que você soubesse disso. Certo, a etimologia da palavra bênção. E queremos bênçãos, mas esquecemos, ela vem somente pelo sangue. Jesus derramou seu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão.
não há perdão, ok? Agora, por que era necessário que o céu, o verdadeiro céu, onde Deus está, certo? Porque o céu tinha que ser purificado com sacrifícios melhores. Se o tabernáculo de Moisés foi purificado com o sangue de bois e bodes, por que o céu teve que ser purificado com o sangue de Jesus? O melhor sacrifício. Por quê? Eu fiz essa pergunta ao Senhor também, muitos anos atrás, e eu me lembro que, naquele lugar que nós tínhamos as nossas reuniões, aquele auditório que usávamos anteriormente, quando fiz ao Senhor essa pergunta, e geralmente ele me responde sempre na hora, às vezes passam alguns dias sem a resposta. Me lembro de estar orando pelas pessoas. Depois do culto, eu creio que era no meio da semana, e eu estava prestes a ir embora, e eu escutei Deus falar isso comigo. Porque o lugar onde Satanás pisou ficou impuro. Uou! Havia um tempo em que Satanás podia ficar diante de Deus e acusar a você e eu. Na verdade, não eu e você, mas os santos do Antigo Testamento. Havia um tempo em que Satanás apresentava-se a Deus. Quando os anjos se apresentavam, Satanás também fazia. E sempre lhe trazia acusações contra um dos servos do Senhor. Pensei comigo mesmo, como é que Deus permitiu uma coisa dessa? Porque era o lugar de Adão. Deus deu a Adão o lugar. E Adão deu para ele o lugar. Está ouvindo? É por isso, quando a Bíblia nos fala da arca, quando o sacerdote entrava uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era Arão, ele entrava diante da arca da aliança, com os 2 querubins, e ele aspergia o sangue. Uma vez no propiciatório, e é por isso que a Bíblia diz que Jesus fez o sacrifício uma vez. E só. Amém? Seu sangue tirou todo o nosso pecado. E na presença de Deus na frente, ele aspergia o sangue 7 vezes. 7 vezes. Aspergia o sangue 7 vezes. Por quê? 7 é perfeição. Quem comparece diante de Deus? Todos nós hoje. Então, no céu hoje, amém, aquele lugar que nos dá acesso a Deus. Jesus aspergiu seu sangue. Temos acesso imediato a Deus. E este acesso, de acordo com o Antigo Testamento, ninguém em Israel o tinha. E dentre os sacerdotes? Dentre os levitas, somente o sacerdote. Não, dentre os sacerdotes, eles podiam entrar na primeira parte, no lugar santo. Mas só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, que hoje é a nossa habitação. Hoje é o nosso lugar. Estamos lá. Ok, estamos todos lá. Temos acesso imediato a Deus. Porque o sangue de Jesus removeu o véu. E quanto mais fica ali hoje, mais saudável se tornará, mais forte ficará, vai viver mais. É um novo e vivo caminho. A palavra novo, no grego, é matado recentemente. Como um sacrifício feito recentemente, a palavra novo é sacrifício fresco, sacrifício novo. Por um sacrifício fresco e um novo caminho. No Antigo Testamento descobrimos que quando Deus dava instruções no Monte Sinai para Moisés ou a Arão, dizia: não se aproximem para não morrerem. Estejam preparados, senão vão morrer. Você tem que fazer isso e aquilo, senão vão morrer. Se não vão morrer, eles vão morrer, vocês vão morrer, todos vão morrer, todos vão morrer. Está sempre lá. Tudo por causa dos perigos de não estar preparado, porque aqueles sacrifícios não eram o sangue de Jesus. Era só o sangue de bois e carneiros. Então, com muito temor e tremor, o sacerdote entrava no dia da expiação, e quando ele entrava, ele nem falava, deixava o sangue falar. Lembra do primeiro acontecimento, a lei da primeira menção, de sangue? Diz que o sangue tem uma voz. Quando Caim matou Abel, derramou seu sangue, Deus disse então para Caim: a voz do sangue do seu irmão clama a mim da terra. É a lei da primeira menção. Quando algo é mencionado pela primeira vez, tem alguma lição ali. Sangue mencionado pela primeira vez diz que ele tem uma voz. Até em investigação criminal. Se um ladrão, ou um criminoso, ou um assassino se arranha, ou a mulher o arranha, e debaixo das suas unhas fica o sangue, eles vão testar. O sangue tem uma voz. Está me ouvindo? Deus desenhou assim. E a Bíblia diz em Hebreus 12, o livro de Hebreus, diz assim, em Hebreus 12, o sangue de Jesus fala coisas melhores do que o sangue de Abel. O sangue de Abel, quando o seu irmão o matou, apesar de ele estar morto, seu sangue clamava: vingança! Vingança! Vingança sobre quem me matou!
Mas o sangue de Jesus clama: misericórdia, misericórdia, perdão, perdão, bênçãos, Lodcian. Amém? Está me ouvindo, igreja? Então, diz que Jesus entrou e aspergiu seu sangue. Então, hoje, não acontece o que aconteceu com Jó. Satanás foi a Deus, mas ele não tem mais acesso a Deus hoje. Ele não pode mais entrar. O sangue foi aspergido 7 vezes. Por mim e por você. Ele não pode entrar. Mas ele te acusa aqui. Certo? Se você soubesse o que acontece lá em cima. Muitas vezes não sabem o que está acontecendo lá em cima, como Jó. Sabe Jó? Ele ainda disse isso. Jó 3. Parece que ele está reclamando, ok? Por que se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Esse encobriu é negativo, está dizendo. Parece que Deus está bloqueando meu caminho, parece que ele me obstruiu. Eu quero fazer algo, mas eu não consigo. Eu tenho algumas visões para fazer algumas coisas, mas Deus me bloqueou, esse negócio não deu certo. Esse relacionamento também não deu. Parece que meu caminho está obstruído. Parece que está tudo bloqueado. Eu quero fazer isso e parece que está tudo obstruído e ele está reclamando, sabia? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. E olha o que ele disse. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio perturbação. É lógico, 2 mais 2 mais 2 é 6. Não estava tranquilo, nem sossegou, nem repousou. Está atribulado. A única coisa que a Bíblia diz em Hebreus 4, que devemos temer. A Bíblia sempre diz não tem mais, não tem mais, não tem mais. E algumas pessoas dizem que tem 365 vezes que a Bíblia diz não tem mais. Eu não chequei, então não tenho certeza. Estou dizendo que alguns dizem isso. Mas Deus está sempre dizendo não tem mais, não tem mais, não tem mais. Altera. Em hebraico, não tem mais. Altera. Não tem mais, não tem mais, não tem mais, não tem mais. Jesus falou isso muitas vezes, não tem mais. Crê somente e ela será curada. Não tem mais. Certo? Há só um lugar na Bíblia que diz, tenha medo. Se tiver que temer, tema isso. Também nos diz para temer a Deus. Certo? Mas não estou falando disso. Estou falando do lugar onde Deus diz que você deve temer. Hebreus 4. Temamos, pois que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Ou seja, tenha medo de não poder descansar. É o único lugar que diz para ter medo. Ok? Agora, vamos voltar para Jó. Ele está reclamando. Deus me obstruiu, eu não tenho repouso. É lógico que ele não está descansando. Certo? Ok. Vamos voltar e ver o que ele disse. Deus me encobriu. Eu confesso e tomo a Santa Ceia. Eu faço tudo isso, mas Deus me bloqueou. Aquele papel não saiu. Por quê? É porque Deus me bloqueou. Por que ele me bloqueou? Ele me deu sabedoria. Tenho visões dele, mas não consigo fazer nada funcionar. Ele me bloqueou. Ok, Jó? Para um pouquinho. Vou te mostrar os bastidores. Uma coisa é o seu melhor amigo ou esposa dizer algumas coisas boas sobre você. Melhor é quando o inimigo fala coisas boas sobre você. Sabia disso? Agora veja, Jó reclamou. Vamos ver o que o inimigo disse, ok? Jó 1. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura, teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe a ele? Não é justo. Deus, tu cercaste a ele uma cerca de proteção? Deus, olha bem. Tu não cercaste de sebe a ele? E a sua casa? Porventura teme Jó a Deus debalde? E olha, Jó nem sabia que tinha uma cerca. De fato, Jó estava reclamando porque estava cercado. Você é mais protegido do que pensa. Porventura Jó teme a Deus debalde? Ele não ouviu Jó reclamar. Porque ele só pode estar em um lugar a cada vez. Tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa. Isso não é lindo? Nossas famílias.
E cercaste também a tudo quanto tem. A tudo quanto tem. A obra de suas mãos abençoaste. E o seu gado tem aumentado na terra. Mas ele estava reclamando. Deus, o Senhor me cercou de todos os lados. Por quê? Tu me encobriste. Então para Jó, a cerca era ruim. Para Satanás, a cerca também não era boa. Mas era muito boa para Jó. O que eu quero dizer, igreja, é que você não sabe que muitas vezes Deus está te protegendo. Quando algo não funciona é porque Deus está te protegendo. Talvez não é para você estar ali. Deus conhece o futuro. Você tem que acreditar que todas as coisas cooperam em Romanos 8. E eu sei que você já conhece esse verso. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amigo, tem que saber que todas as coisas, atraso na estrada, sinal vermelho, está trabalhando para o meu bem. Estou com pressa, mas é para o meu bem. Eu tenho que acreditar nisso. Porque Deus deu luz ao homem e depois o encobriu. Creia que todas as coisas, mas não são todas boas. Algumas são ruins e são muito ruins. Deus não disse todas as coisas boas cooperam para o bem. Deus disse todas as coisas boas ruins cooperam para o bem. Pastor, mas é para quem ama a Deus. Haha, e aqui é que precisamos ter cuidado para não fazer disso obras. Só está dizendo que para quem ama a Deus. Aqueles que amam a Deus são os que vêm para a igreja no domingo. Olha, pensa assim. É para todos os crentes. Todo crente ama a Deus e não fique dizendo que o seu amor é melhor do que o meu. Isso é bom para você. Você é especial. Certo? Então, todo crente ama a Deus e todo crente é chamado de acordo com o seu propósito. Ele não só chamou o Senhor, remanescente especial, aquele lá que é um vencedor especial, o homem com superpoderes, sabe? Seja de onde ele for. Mas olha, todos nós somos chamados segundo o seu propósito. Ok? Todas as coisas contribuem para o bem. E você quer mais dinheiro. Deus quer que você seja mais como Jesus. Deus pode te dar dinheiro, ele multiplicou pães e peixes, ele transformou água em vinho, mas, mais do que isso, Deus quer você possuindo o maior tesouro. Algo que nenhum mercado do mundo pode vender para você, que na verdade é o se tornar como Jesus. Porque os que Dante desconheceu, Deus sabia que você ia aceitar Jesus. Deus sabia, ok, que você diria sim para Jesus. E os que Dantes conheceu antes mesmo de você nascer, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Viu isso? Falam de predestinação, como se fosse Deus escolhe salvar alguns e Deus escolhe outros para o inferno. Não é nada disso. Os que Dantes conheceu, os que disseram sim para Jesus, e os que Dantes conheceu que diriam sim para Jesus, Deus os predestinou antes do tempo para serem conformes à imagem de seu filho. Ou seja, de uma forma, não sei se devo dizer de uma forma, mas eu creio que vai ser assim. Vai se tornar como Jesus. Você vai ser como Jesus. Ok, verso 30. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Não é verdade? Fomos justificados. E o que está na nossa frente? Glória. Ele também os glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quero fazer um pequeno ajuste e quero que você veja, e eu sei que muitos conhecem este verso, se Deus é por nós, quem será contra nós? O que diremos, pois, a estas coisas? Essas coisas são coisas opostas a você. São coisas que vêm contra você. O que você vai dizer? O que dizer a elas? O que diremos a estas coisas? Coisas contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E muitos sabem este verso. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Mas devemos pensar como um povo, porque diz, quem será contra nós? Mas você sabia que no grego, a palavra traduzida para quem? Não é somente quem, mas também o quê? O quê? E eu creio que o que deveria estar aqui? Porque o que diremos a estas coisas? Se Deus é por nós, o que será contra nós? Impostos não podem ser contra você. Certo? O sinal vermelho não pode ser contra você. Amém? Seja o que for. Se Deus é por você, o que será contra você? Certa vez um grupo de garotos, não eram garotos, já eram bem adultos, foram ao pai e disseram: Pai, o príncipe do Egito, o homem mais poderoso do Egito,
Não quer nos dar mais comida. Não quer mais dar trigo. Por quê? Pai perguntou. Até levarmos seu filho mais novo. O pai disse, Benjamim, de jeito algum. De jeito algum. Benjamim vai ficar. Seu irmão morreu, precisamos entender que Benjamim e José eram filhos da mesma mulher que Jacó amava. O resto era de outras mulheres. Certo? Ah, de jeito nenhum. Já perdi José. Não vou perder Benjamim. Não tem outro jeito, pai. Depois de alguns dias, o pai disse, vai e pega mais comida. Já falamos, pai. O homem disse, se não trouxerem o menino, se não trouxerem o caçula, não tem mais comida. Então, Jacó disse isso. Então Jacó disse, tendes-me desfilhado. José já não existe. E Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Jacó, Jacó, Jacó. O que é que está acontecendo? Algo vai tocar no seu coração. Como nada que você já experimentou. Jacó, essas coisas não são contra você, mas é o seu filho, o filho que tu amas, que quer ver o seu irmão Benjamim. Sua perspectiva, Deus me encobriu, porque essas coisas são contra mim. Perspectiva de Deus, eu estou preparando um destino para você que é maravilhoso, para ser conforme a imagem de Jesus, e Jesus não é pobre nem mesmo doente, não esqueça. Amém. Então, tenho algo lindo para você. Não estou fazendo essas coisas contra você, mas estão cooperando. E a palavra juntamente no grego é sinageo. Parece com sinergia. Certo? Todas as coisas sinergiam. Sinergia para o bem. Coisas ruins, coisas boas, coisas terríveis. Amém? Aquela pimenta. Tem gente que não gosta de pimenta mas tudo tem um propósito. Para você aprender a gostar de pimenta. Tudo isso, não sei por que eu falei isso, mas todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Posso ouvir um amém? Se soubesse, Jacó. Se você soubesse. Irmão Lin, se você soubesse o que Deus preparou. Amém? Ok? 3 aparições. Rapidamente. Em 3 minutos. Ok, volta lá. Ok, a primeira, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, ok? Figuras do verdadeiro, porém no mesmo céu. Para agora comparecer por nós perante a face de Deus. A primeira aparição que você deve entender aqui. Onde está Jesus agora? Está à direita de Deus Pai. Por que Ele está lá? Por que está lá? Por nós. Ele está ali por nós. Disse que está lá aparecendo por nós. Essa palavra, aparecer, vou te mostrar 3 palavras aparecer, que na Bíblia em português aparecem como aparecer. Certo? Mas no grego, essas 3 aparições usam 3 palavras diferentes no grego. É muito interessante. A primeira aqui, quando fala comparecer por nós, é a palavra enfamizo. Enfamizo. Certo? No estudo de Vines, sobre palavras, Vine nos diz que a palavra M é um prefixo que intensifica o famil, e famil é brilhar. Então, é para intensificar o brilhar. Comparece lá, brilhando por nós. Lembra da escola sacerdotal? Ou seja, ele nos representa diante de Deus. Quando Deus olha para você hoje, ele não olha para você para te julgar, mas olha para Jesus para te julgar. Deus o vê brilhando. E Deus diz, como Ele é, você também. Como Ele é, você também. Não consigo nem contar o tanto de pessoas que falaram conosco e nos escreveram sobre como Ele é, também nós. Tinham essa doença e aquela disseram, Senhor, tu tens essa doença, o Senhor não tem, Senhor. Como tu és, eu sou também. Se o Senhor não tem essa doença, eu também não tenho. Se o Senhor está livre desse problema, eu também. Como o Senhor é saudável agora mesmo, eu também sou neste mundo. Foram muitas pessoas. Olha, escute, a qualquer momento, mesmo estando na terra, ele poderia voltar para estar com o Pai. A qualquer hora. Então, porque ele está lá agora, você deve saber que não é por ele mesmo, mas está lá por nós. Para nos representar. E como ele nos representa, certo? Primeira aparição. É o que está acontecendo agora. Pode ver que em muitos lugares
não ensinam sobre este assunto, falam da cruz, mas não falam do que ele está fazendo agora. Pensam que Jesus está no céu esperando que você confesse os seus pecados. Escute, vou dizer algo extraordinário. Ele não vai tirar nenhum pecado da sua vida, nunca mais. Porque ele está lá, porque ele ora por você, intercede, ele está lá, escute bem. Há um verso que diz, se alguém pecar, temos um justo advogado que é Jesus junto ao Pai. Mas não diz, certo? Que você ora e ele perdoa. Mas diz, na verdade, que você peca e ele ainda está lá. Ele está lá porque o assunto sobre pecado foi encerrado. Ele lidou com isso uma vez por todas e nos leva para a próxima aparição. Certo? Verso 25. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, é necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, em contraste com o sacerdote, que devia entrar todo ano com sangue de touros. Por quê? Porque o sangue de touros não era suficiente. Mas Jesus entrou uma vez, porque o seu sangue é mais que suficiente. Amém? Seu sangue é eterno. Se ofereceu pelo Espírito eterno. Amém? Fomos perdoados eternamente. No mesmo capítulo 9 de Hebreus fala sobre a herança eterna. Fala sobre redenção eterna. Está me ouvindo? Amém? De outra maneira, é necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, segunda aparição, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Agora ele vai para o passado. E no presente, o que ele está fazendo? Está no céu, comparecendo por nós, como comparece brilhando. Amém? Assim que ele te representa diante do próprio Deus. Eu disse, assim que ele te representa diante de Deus. Então vá a Deus com ousadia. Sempre vá a Deus sabendo que aos olhos de Deus você brilha. Porque você está em Cristo. Posso ouvir um amém? Agora ele vai no passado. Certo fundamento pelo qual podemos desfrutar essas coisas. Mas agora na consumação dos séculos, e esse consumação dos séculos fala de quando ele veio na consumação dos séculos. Houve um tempo, na época de Adão, chamado inocência, e depois tivemos a consciência, depois o governo humano, e depois o tempo da lei. Então, na consumação dos séculos de todos os tempos. Porque no final da dispensação da lei, Jesus veio. Por isso a Bíblia diz nos últimos dias lá e não os dias que estamos vivendo. Mas escute bem, últimos dias da lei. Ok? Deus falou pelo Filho. Agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, ele apareceu. A palavra manifestou aqui é fanerao. Fanerao é uma palavra que significa manifestou. Ele se manifestou. Agora, olha para mim. Dizer que ele manifestou é o quê? Ele não veio a primeira vez como um bebê. Não, ele já existia com o Pai. Ele sempre foi o Filho com o Pai. Por ele, todas as coisas foram criadas. Mas ele se manifestou como um bebê, assumiu forma humana, certo? Qual o propósito? Para morrer por nós. Então agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Agora escute, ele aniquilou ou não? Será que ele realmente aniquilou? Fale comigo, igreja. Ele aniquilou ou não? Não o insulte. Ele aniquilou o pecado ou não? Então o assunto do pecado está encerrado. Ele aniquilou. Alguns não aceitam isso e dizem, pastor Prince. Não, o problema é que as pessoas vivem em pecado é porque não conhecem essa verdade. Não pense por um só momento que essa verdade faz pecar. Não, crer corretamente não produz viver errado. Crer corretamente produz viver corretamente. Ok? Então, ele aniquilou ou não? Sim! Por isso o assunto do pecado não vai ser trazido contra o crente. Ele manifestou. No final, na consumação de todos os séculos, ele veio. Ele se manifestou para aniquilar o pecado. Como? Pelo sacrifício de si mesmo. E ainda tem pessoas que rejeitam esse sacrifício. Por isso vão comparecer diante do grande trono branco. Amém? O que podia ser feito? Que Deus ainda não fez. Deus te ama e não enviou um anjo. Enviou seu filho. Seu filho também é Deus. Ele já existia com Deus. O Deus Trino. Amém? Você está comigo? Ok. Aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Vamos então à última. Veja, você precisa entender isso.
eu estou te dando lições do colégio bíblico. Isto aqui seria um curso de 6 meses, resumido em um culto. Amém? Ok, 27 e 28. Só isso. Vamos terminar. Chegamos ao fim, certo? Verso 27 está escrito assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Agora escute. Quando foi ordenado ao homem morrer? Quando Deus fez Adão? Não. Quando Adão pecou, saiu uma sentença da boca de Deus. Certo? Foi ali que Deus ordenou ao homem morrer. Certo? Ok? Ah, e você pensa que depois da morte acabou? Pensa que depois da morte acabou? Não, é só o começo. Depois da morte, o juízo. As pessoas acham que é o fim, que tudo acabou. Essa pessoa morreu, escapou. A justiça não condenou essa pessoa que fez tantas coisas ruins. Escute. Haverá o juízo. Depois da morte. A morte é só o começo. Há uma segunda morte. Depois da morte, o juízo. Agora escute bem. Assim também, Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez. Cristo se ofereceu uma vez para tirar os pecados de muitos. É um contraste aos que esperam a sua salvação. Os que esperam é para todos os cristãos. Todos devem esperar. Todos que nasceram de novo estão nessa categoria. Porque todos nós estamos esperando por Ele. Todos os crentes esperam. As esposas esperam pelos maridos em vários níveis, mas esperam. Amém? Aparecerá a segunda vez sem pecado. Aos que esperam por ele vai aparecer segunda vez. É a última aparição. Aparição. Aparecer. E esta aqui é optonomai, no grego. Opto, de ótica, óculos, oftalmologista, certo? Quer dizer, vai aparecer diante dos olhos. Uou! Ele não vai retornar, ou se ele não vai retornar, na dimensão do espírito, como alguns dizem, nas nuvens. Ele vai voltar visivelmente. Você vai ter um tipo de visão ótica dele. Certo? Agora, escute. Aparecerá segunda vez? Apareceu a primeira vez? Aniquilando o pecado? A segunda vez sem pecado para a salvação. E salvação aqui é dos corpos. Não pense que salvação é só do inferno. Salvação aqui para os nossos corpos. Está me ouvindo? Quando ele vier de novo, ele virá para a nossa salvação. Vamos para Filipenses rapidamente. Filipenses diz assim, que a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos. A mesma palavra em grego, esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Vamos ser jovens para sempre, saudáveis para sempre e nunca ficar doente. Amém? Vamos aparecer e desaparecer, vamos desafiar a ciência, vamos ainda ter corpo material como Jesus, sem sangue. Mas vamos ter o corpo de carne e osso. Amém? Vamos nos mover na velocidade da luz para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos voltar ao último verso. Aparecerá segunda vez sem pecado. E sem pecado é o quê? Cori Hamartias. Nada para dizer ao pecado. Quando Jesus voltar, alguns pensam, quando ele voltar, vai procurar os desviados e lidar com os que caíram. Sabe o que significa sem pecado? Nada a ver com o pecado. O nosso pecado. No futuro ele virá e lidará com o mundo, mas olha isso. Olha bem essa outra versão. Eu gosto dessa versão, traz uma luz. Aparecerá a segunda vez. Não! Para tirar o pecado. Escute bem isso. Não para tirar o pecado. Aparecerá. Não para tirar o pecado. Ele veio para aniquilar o pecado e eu creio que já foi feito. Ele fez de uma maneira muito eficaz, aniquilou o pecado para Deus. E quando Deus olha para mim e você hoje, não é que sejamos perfeitos no nosso comportamento, na nossa carne, mas Deus não vê pecado em você. Quando Jesus voltar, não vai lidar com o pecado. Certo? Mas para trazer salvação. E sabemos que aqui está falando dos nossos corpos. Uau! As 3 aparições. Comparece diante de Deus por nós. Alguns cristãos nem sabiam disso. Como comparece? Por nós brilhando. Assim ele comparece por nós e Deus te vê brilhando.
certo? Número 2, aparece na consumação dos séculos. Qual o propósito? Aniquilar o pecado. Pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilou o pecado? Sim. João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? E ele virá de novo. Você está esperando? Você o aguarda? Pastor Prince, eu creio que alguns cristãos vão passar pela tribulação. Vamos a 1 Tessalonicenses, rapidamente. 1 Tessalonicenses, olha isso aqui. E a esperar dos céus o seu Filho. Fomos chamados para esperar pelo seu Filho. Não fomos chamados para morrer. Eu disse, não fomos chamados para morrer. Fomos chamados para esperar pelo seu Filho do céu, a quem ressuscitou dos mortos, a Jesus, que nos livra da ira que há de vir. A grande tribulação vai ser o dia da ira de Deus, conhecido como o dia do Senhor, da ira de Deus, o dia da angústia de Jacó, o tempo da angústia dele, não é para você e eu. Jesus nos livra da ira que há de vir. Pastor Prince, por que pregar sobre isso, a segunda vinda? Porque 1 João diz, rapidamente, aqui diz, agora somos filhos de Deus. Olha isso. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E todo mundo, pastores, líderes, ouçam. Por que pregar sobre arrebatamento? Todo aquele que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo. Assim como ele é puro, haverá pureza na igreja. Quando pregarmos sobre isso, ok, a vinda do Senhor, para sua noiva. Encerramos com João 14. A primeira vez que Jesus menciona o arrebatamento ou vir para nós está em João 14. João 14 é um discurso do cenáculo. Muitos pregam sobre o Sermão da Montanha e isso é bom. O Sermão da Montanha foi pregado para Israel pensando no reino. Princípios que se aplicam para nós cristãos. Mas a verdade para a igreja está, na verdade, na última ceia, no cenáculo. Ele falou sobre a vinda do Espírito Santo. Falou do ministério do Espírito Santo. Um novo mandamento que é a nossa vida, amar uns aos outros. É a nossa natureza. Amém? Fala sobre o pedir em seu nome, até agora eu não pediste nada em meu nome. Então as verdades para a igreja estão reveladas no discurso do cenáculo. Podiam chamar de sermão em outra montanha. Porque para mim é muito mais interessante. Não é que está fora de lugar, cada um tem o seu lugar. Mas essas são mais para você e eu hoje. E aqui olha o que ele diz. Não se turbe o vosso coração, já vou encerrar. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Dê a ele glórias. Amém? Curve a sua cabeça, feche os olhos. Talvez tenha alguém aqui que nunca se entregou ao Senhor Jesus Cristo e já veio aqui algumas vezes. Eu creio que existe um certo grupo de pessoas que já vieram aqui muitas vezes e nunca confessaram ao Senhor Jesus Cristo, só Ele, como seu Salvador, para o perdão dos seus pecados. Não há outro sacrifício. A Bíblia diz, não há outro nome debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Se este é você, e você diz, Pastor Prince, eu quero nascer de novo. Eu quero confessar ao Senhor Jesus Cristo. Renuncio às minhas obras e os meus esforços, meu orgulho de dizer que posso salvar a mim mesmo. E coloco a minha fé somente em Jesus. Seu sangue foi vertido para o meu perdão. Assuma o meu lugar agora. Se esse é você, faça essa oração comigo. Diga, Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu no meu lugar, carregou o meu juízo, tomou os meus pecados, aniquilou o pecado dos teus olhos, pelo sacrifício de si mesmo. Tu o ressuscitaste dos mortos, sem os meus pecados. E eu estou nele, ressurreto dos mortos. Eu confesso que o Senhor Jesus Cristo é meu Salvador e meu Senhor. Te agradeço, Pai. Eu sou salvo. Meu nome está escrito no livro da vida. O livro da vida. Eu já fui salvo. Obrigado, Pai. Por favor, me ensine mais. E mais.
e me faça crescer em tua graça, em nome de Jesus. E todo o povo diga, amém. Fique em pé. Amigo, se fez essa oração agora mesmo, você agora é filho de Deus. Os seus pecados foram aniquilados, amém, diante do próprio Deus, e quando Ele lida com você, Deus te trata como se não tivesse pecado na sua vida. Amém? Então, viva para a sua glória, viva para honrá-lo, amém, glória a Deus. Levante suas mãos aqui neste lugar. Obrigado, Pai. Quando eu olho para vocês, eu vejo todos vocês aspergidos com sangue. Amém? Por isso as bênçãos estão vindo do céu, sobre você e sua família. E o mesmo sangue, este mesmo sangue vai te proteger durante essa semana. Do mesmo jeito que protegeu os filhos de Israel do anjo da morte, na noite em que os primogênitos morreram. O sangue nos umbrais das portas fala da mesma maneira a todos nós hoje. Quando o sangue está na sua família, nenhum mal pode entrar. Amém. Que nessa semana o Senhor te abençoe com as bênçãos de Abraão, com as bênçãos de Deuteronômio 28. As Blood Cians, as bênçãos pagas pelo sangue de Jesus. Bênçãos de saúde. Bênçãos de bem-estar. Bênçãos de energia e força. Bênçãos de renovação de mocidade. Como as águias. Bênçãos ao entrar, bênçãos ao sair. Bênçãos até na sua batalha espiritual durante essa semana. Que o Senhor faça o seu rosto brilhar sobre ti. Seja favorável a ti. Que estejas consciente sempre do seu favor sobre você. Que você possa sentir seu amor por você. E que o Senhor conceda a você e aos seus amados sua maravilhosa paz. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.